Agora falar de Brasil, né? Vamos lá. A economia dos carros blindados é o assunto desse terceiro bloco do programa. O Brasil se consolidou nesse ano como o maior produtor mundial de carros blindados, fabricando 4 vezes mais do que o segundo colocado, que é o México. O setor movimenta cerca de 3,5 bilhões de reais por ano e segue em expansão, está crescendo. A tendência é que as pessoas tenham cada vez mais carros blindados. A blindagem automotiva deixou de ser nicho e passou a integrar o cotidiano de uma parcela cada vez maior da população urbana. Se você pensa que antes os carros blindados, às vezes, eles eram exclusivos de autoridades, né, de carros especiais, mas hoje a gente vê cada vez mais carros blindados nas ruas. E realmente, faz sentido porque tem um combo que está fazendo as pessoas procurarem cada vez mais pela blindagem, que é a violência urbana, somada, claro, ao trânsito lento nas grandes capitais, engarrafamentos, sensação constante de vulnerabilidade, insegurança nas ruas, e aí, por isso, a blindagem está tendo esse boom. São 400 mil carros blindados hoje circulando pelo país. Só em 2024, no ano passado, a produção cresceu 17%, passando de 34 mil veículos. Então, esse boom a gente vê nos números, né? Os números mostram pra gente que os carros blindados estão crescendo e o boom faz sentido. A gente vê cada vez mais carros blindados nas ruas. Olha só, 400 mil carros 400 blindados. mil carros. Eu dei uma pesquisa rápida aqui, aparentemente a quantidade de carros no país é de mais ou menos 48 milhões. Isso considerando também comerciais leves, caminhões e ônibus. E aí desses 48 milhões, 40 e tantos milhões, são 400 mil carros blindados e o número crescendo. Em 2024 a produção cresceu 17% e a estimativa do setor, olha só, de 40 mil unidades novas nesse ano de 2025. O preço da blindagem civil mais comum caiu cerca de 25% na última década, entre 80 mil e 100 mil para você blindar um carro, claro, a depender do modelo do veículo. E para veículos mais comuns, né, carros mais populares, de não tanto luxo, a blindagem é quase o preço do veículo, né? Então, o pessoal aí muitas vezes opta por um carro mais barato para conseguir blindar e se sentir seguro nas ruas de São Paulo. E o que é interessante analisar é, muitas vezes a gente olha para os Estados Unidos e pensa, pô, o mercado dos Estados Unidos é maior que o nosso em quase tudo, né? Por que no de carros blindados não é? Simplesmente porque não existe essa demanda lá. As pessoas não têm por que blindar carro. Você vai para os Estados Unidos e até o norte-americano quando vem para cá acha estranho, porque nem passa pela cabeça dele, vou tirar o carro da concessionária e vou blindar. Não precisa disso. E aqui não, o brasileiro está cada vez mais sentindo a necessidade de ter um carro blindado por todos esses motivos que a Silvia falou. E olha só que curioso, o Brasil ele é um ecossistema industrial completo para os carros blindados, então tem produção muito maior do que faz parte do processo da blindagem aqui no país. Tanto é que tem empresas como a Carbon, que é a maior blindadora do mundo, que usa justamente o nosso país como uma base global. Os carros vêm para cá e depois eles são enviados para a Europa, Oriente Médio, a América do Norte, enfim. Então, interessante ver que não só está crescendo, como a gente está liderando aí quase um mercado de carros blindados. E bem legal, bem legal. A Carbon é gigantesca no Brasil, é a maior blindadora do mundo e é brasileira, e ela é fornecedora global homologada da Volvo. Então tem um contrato oficial com a montadora sueca, para ter uma dimensão do tamanho. E além dos carros próprios blindados, outro serviço começou a crescer aqui no Brasil, serviços como a Rhino, que é um Uber, só que somente de carros blindados. É uma empresa de transporte de veículos blindados e você pede da mesma maneira. Saca o celular, abre o aplicativo, pede e aí o motorista vem num carro blindado, abre a porta para você, tal, te leva para o seu destino. Naturalmente que o produto é muito mais caro, mas é interessante que os motoristas da Rhino, eles são contratados e eles não ganham mais por mais corridas. Eles recebem a remuneração deles fixa.
E eles têm pontos fixos pela cidade. Então, eles ficam no ponto dele, recebe a chamada no aplicativo, vai até o local. Se ele fizer mais ou menos corridas, ele recebe a mesma coisa. É assim que funciona a remuneração. Quase que nem os pontos, lembra muito táxi, né? Fica Exatamente. ponto que nem o táxi. Exatamente. São 300 mil usuários cadastrados na Rhino, Du. Então, essa demanda pelos carros blindados mostra até nesse tipo de serviço, né? Então, as pessoas também se sentem mais seguras, claramente, ao estar dentro de um carro blindado, né? A insegurança dentro das ruas, enfim, dentro do trânsito, acaba diminuindo consideravelmente. A pessoa fica mais à vontade em pegar um carro blindado do que chamar um outro carro de aplicativo, que às vezes pode ser que venha mais rápido, pode ser que demore menos, mas enfim. Esse movimento está crescendo muito e muito aqui no país.